Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria estar aqui com você mais uma vez no programa Lugar de Paz. Já quase no final da semana, sexta-feira, e este é um dia especial em que dedicamos o programa para agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Eu, particularmente, tenho muitos motivos para agradecer. No final de semana, meus pais tiveram um incidente e a gente ficou muito preocupado. A minha mãe, de 83 anos, ela sofreu uma queda provocada por um cachorro e ela teve um trauma na cabeça, mas graças a Deus foi só um susto. E meu pai, preocupado, ele é cardiopata, tem insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar, ele correu para acudi-la e depois ele mesmo passou mal. Mas também nós louvamos o nome de Deus, porque ele logo recobrou as suas forças, nós fomos até o médico e graças a Deus foi mais um susto, mas eu louvo a Deus porque eles estão bem. Às vezes a gente percebe o livramento na hora, outras vezes nós somos livrados de perigos que nem percebemos. Mas é importante a gente reconhecer a mão de Deus na nossa vida, nos guiando, nos dirigindo, nos protegendo. Você reconhece a mão de Deus agindo na sua vida em seu favor? Seja grato, agradeça, comemore, celebre, louve a Deus, testemunhe daquilo que Deus tem feito em sua vida. Davi, em um momento crítico de sua vida, ele profere um cântico de louvor e adoração a Deus pelos livramentos obtidos em favor dele contra os seus inimigos. E aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 7, Davi, parte do seu cântico, ele faz a seguinte colocação, ele diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Que maravilha! Nós podemos ter essa certeza de que quando clamamos na nossa angústia, o Senhor ouve do seu santo templo e Ele intervém em nosso favor. Foi assim que aconteceu com Davi, é assim que pode acontecer com você. Talvez você esteja vivendo um momento de grande angústia em sua vida. Talvez você esteja atravessando um momento difícil no trabalho, problemas financeiros, contas para pagar, filhos para criar, quem sabe algum problema de saúde. Eu não sei qual é o problema, a adversidade que você está enfrentando. O fato é que neste mundo de aflições, neste mundo onde muitas coisas não dão certo, nós enfrentamos lutas. Mas é importante a gente se lembrar que Deus atravessa essas lutas ao nosso lado. Ele promete estar conosco. E se nós clamarmos na nossa angústia, na nossa adversidade, se nós clamarmos, Ele vai ouvir, Ele vai intervir e Ele vai nos livrar. Portanto, eu quero encorajar você a colocar diante de Deus o seu problema, porque quando você coloca o seu problema diante de Deus, Deus toma o problema para si mesmo. Ele tem planos especiais para a sua vida, Ele se importa com você. Você foi criado por Deus, você foi criada por Deus, você não é resultado de um acidente. Você foi planejado, planejada. E Deus tem um propósito muito claro e bem definido para a sua vida. E eu posso dizer com toda certeza de que o plano de Deus envolve a vida eterna. Portanto, Deus está trabalhando em todas as situações para abençoar a sua vida, para o seu bem. É isso que diz lá em Romanos capítulo 8, 28. Então, se você está atravessando por um momento difícil, assim como Davi, em que ele sofria perseguição do rei Saul, mas ele na sua angústia invocou o nome do Senhor, gritou por socorro, e Deus do seu templo ouviu a voz de Davi. O clamor de Davi chegou aos ouvidos de Deus. Você pode ter essa mesma certeza de que o Deus que atendeu a Davi é o Deus que deseja atender o seu clamor neste momento. Então não desista de orar, de perseverar. Vamos continuar juntos nessa caminhada, olhando para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. E para que você continue desenvolvendo a sua fé, crescendo na experiência da graça, e à medida que você conhece mais a Deus, você vai passar a amar mais a Deus. À medida que você conhece mais a Deus, você também passa a confiar mais nele. Para que você continue crescendo na sua experiência religiosa, nós queremos lhe oferecer o curso bíblico Ensinos de Jesus.
Você pode fazer esse curso através do WhatsApp. Basta você salvar este número de WhatsApp na agenda do seu celular com o nome Esperança e enviar a mensagem Ensinos de Jesus. Você vai descobrir o que Jesus ensinou sobre a criação, sobre a Trindade, sobre a salvação, sobre a fé, sobre arrependimento, sobre confissão, sobre a oração. Você também vai descobrir o que Jesus ensinou sobre o batismo. Estes e outros temas você vai encontrar nesta linda forma de estudar a Bíblia com a Esperança, o curso bíblico Ensinos de Jesus. É inteiramente grátis e nós agradecemos aos Anjos da Esperança porque é através das doações que recebemos que nós conseguimos criar esses materiais e disponibilizá-los inteiramente gratuito para todos os nossos telespectadores. E eu desejo que Deus abençoe você à medida que você avança nos estudos da Palavra de Deus. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do Facebook e depois do Instagram, e eu convido você para me acompanhar. Vamos então aqui à primeira mensagem do Facebook. O Joaquim da Silva escreveu: quero agradecer pelos meus 56 anos de casamento. Deus seja louvado, Joaquim, que graça, que maravilha. É uma vida inteira, ou seja, vocês estão mais tempo casados do que eu tenho tempo de vida, e eu tenho 50 anos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O seu casamento é uma prova de que o casamento é uma bênção para a família humana, é uma grande bênção. E quando os princípios de Deus, quando os princípios bíblicos são reconhecidos no casamento, o casamento se torna uma bênção no aspecto físico, mental, emocional e espiritual. Que Deus continue abençoando você, a sua esposa, que vocês cresçam cada dia mais na experiência da graça, da fé e que vocês permaneçam juntos, unidos na mesma fé e na mesma esperança em Cristo Jesus. Um grande abraço para vocês. A Célia escreveu: agradeço sempre ao meu Deus, Ele tem me livrado todos os dias de males visíveis e invisíveis, me fortalecido, ajudado e sustentado a cada dia. Sou completamente dependente do Senhor para tudo em minha vida. Obrigado, Senhor, por nunca me deixar só nas lutas e desafios de cada dia. Que seria de mim sem o Senhor? Que reflexão linda, Célia! O que seria de nós sem o Senhor? Como diz lá em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sozinhos, nós estamos completamente derrotados, mas ao lado do Senhor, nós somos mais do que vencedores, diz Paulo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida. E muito obrigado por participar aqui do programa. A Emiliane Rosonha escreveu: quero agradecer por todas as orações em favor do meu esposo. Deus realizou um grande milagre e as orações de todos foram muito importantes para a vida dele e para a nossa. Que Deus cubra de ricas bênçãos todos do lugar de paz também. Amém, Emiliane. Deus seja louvado pelo que Ele realizou na vida do seu esposo. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Quando nós oramos, quando o povo de Deus para orar, Deus realiza grandes obras. Deus seja louvado e muito obrigado por participar aqui do programa também. Um grande abraço para vocês. E agora vamos ler as mensagens do Instagram. Se você ainda não nos segue, comece a nos seguir, deixe lá a sua mensagem, o seu pedido de oração ou o seu agradecimento. E a primeira mensagem do Instagram é da Miriam Pereira. Agradeço ao Senhor, pois Ele me livrou da ansiedade e da tristeza. Olha que lindo testemunho, Miriam. Muito bom. Deus, Ele é maravilhoso. Quando nós estudamos a Bíblia nos revela o plano que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia também revela que Ele está no controle da história. Mesmo que pareça que as coisas estão perdendo o rumo ou estão sem controle, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Daniel, é Ele quem estabelece reis e quem remove os reis. Deus está no controle da história, conduzindo todas as coisas para o momento mais importante que acontecerá quando Cristo voltar. E esta certeza traz para nós conforto, esperança, e isso enche o nosso coração de alegria. E eu fico feliz de saber que o seu coração se encheu de alegria. Aquela tristeza, aquela ansiedade, aquela depressão foram removidas. Deus seja louvado e muito obrigado por você partilhar o seu testemunho aqui no programa Lugar de Paz.
A próxima mensagem é da Patrícia Pinho. Gratidão ao nosso bom Deus, porque Ele me livrou das enfermidades e de tantas outras coisas que eu não pude ver nem ouvir. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos, não somente comigo, mas também com todos os meus familiares e irmãos em Cristo Jesus. Deus seja louvado, Patrícia, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por todo o livramento, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre vocês e que eles continuem dirigindo a vida de todos vocês, tá bom? Um grande abraço. E o próximo pedido ou agradecimento é do Edivaldo. Agradeço a Deus, pois Ele já me livrou de vários acidentes nas estradas. Deus seja louvado, Edivaldo. Que a mão poderosa do Senhor continue guiando a sua vida, protegendo. E muito obrigado por participar aqui do programa também. Agora chegou o momento do nosso intervalo, mas ao retornarmos, teremos o nosso encontro, aquele momento especial de oração. Então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta, este é o programa Lugar de Paz. E se você está assistindo de madrugada ou de manhã bem cedinho, você é muito bem-vindo, é muito bom ter a sua companhia. Logo mais ao término do programa nós vamos orar. E a oração é a chave nas mãos da fé, para abrir os celeiros dos céus onde se encontram os ilimitados recursos da onipotência. Deus deseja nos abençoar. Mas é necessário que a gente peça, é necessário que a gente clame, porque quando a gente ora, quando a gente clama, o céu se move, Deus age, Deus intervém. Portanto, acredite, Jesus nos ensinou, peça e você vai receber, busque e você vai encontrar, bata e a porta vai se abrir. Se Jesus nos ensinou a orar, nós devemos orar. Eu imagino como os anjos ficam admirados de ver pessoas tão frágeis como nós. Nós não temos poder, somos tão limitados e o quão pouco a gente ora. Nós precisamos ser mais de oração, precisamos nos dedicar mais na comunhão com Deus. Grandes coisas acontecem quando o povo de Deus para orar. Hoje é sexta-feira, é um dia de gratidão. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. E eu convido você para me acompanhar na leitura das mensagens que recebemos através do WhatsApp. Vem comigo. E a primeira mensagem é do Erivan Rocha. Quero agradecer a Deus por ter me resgatado do mundo das drogas e dos vícios. Tive um encontro maravilhoso com Jesus e hoje falo dele a todos. Ele ainda faz milagres e eu sou um milagre vivo. Amém. Erivan, Deus seja louvado. O seu testemunho é poderoso e com certeza pode encorajar aquelas pessoas que estão aprisionadas pelos vícios a terem uma esperança, a colocarem toda a sua confiança em Deus e permitir que Deus realize essa obra de transformação. Eu conheço muitas pessoas, assim como você, que teve a vida completamente transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo. O poder de Cristo, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida e que o seu testemunho continue sendo usado poderosamente para alcançar aquelas pessoas que necessitam de uma esperança, de um encorajamento para que elas também sejam libertas dos vícios que as prendem, né? E que destroem a vida delas. Muito obrigado, que Deus abençoe você, Erivan. A próxima mensagem é da Kelly. Agradeço a Deus por tudo e peço que ore pela minha família, meus netos e meus bisnetos. Olha, família grande, hein, Kelly? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, seus filhos, seus netos e seus bisnetos. Que vocês permaneçam unidos na fé, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Que eu acho que essa é a maior bênção que uma família pode ter, é ver toda a família servindo ao Senhor. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde. Muito obrigado por participar aqui do programa.
A próxima mensagem é da Yasmin Sena. Agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas e pelos livramentos que tem concedido à minha família. Agradeço também pela bênção de meu neto ter sido aprovado nas seleções para ingressar na carreira que buscava. Deus seja louvado. Amém, Yasmin. Deus seja louvado por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e que Deus continue abençoando a vida do seu neto. Um grande abraço para vocês. O Júlio César escreveu: quero agradecer pelas orações. Minha sobrinha Lavínia está melhor. Amém, Júlio. Deus seja louvado. Que a Lavínia continue se recuperando e que ela continue se desenvolvendo. Um grande abraço para você, um grande abraço para a Lavínia e muito obrigado por participar aqui do programa. Temos agora a mensagem da Silvia Beato. Agradeço a Deus pelo dia, por este momento e por minha amiga Simone Perdomo, que fez sua última quimioterapia. Que Deus a abençoe e também a todos que estão passando por momentos de sofrimento. Amém, Silvia. Deus seja louvado e vamos continuar orando pela Simone Perdomo. Deus seja louvado pela ótima recuperação dela e que Deus continue agindo poderosamente em sua vida e que ela tenha uma plena recuperação, uma plena remissão, cura. Esse é o nosso desejo e vamos orar ao Senhor nesse sentido. Muito obrigado e que Deus abençoe você também, Silvia. E a próxima mensagem é da Mônica Vargas. Quero agradecer pelas orações que os irmãos fizeram pelo meu netinho Arthur, que estava com pneumonia e já está curado, para a honra e glória de Deus. Amém, Mônica. Deus seja louvado pela vida do Arthur, pela recuperação dele. Que Deus continue abençoando você e a sua família e esse pequeno garoto, o Arthur. Muito obrigado por participar aqui do programa Lugar de Paz. Temos agora a mensagem do Wesley Prado. Peço oração pelos meus filhos, Isaac e Wesley Júnior. Agradeço também a Deus por ter conhecido a mensagem adventista. Abraço. Amém, Wesley. Eu também sou muito grato por ter conhecido a mensagem adventista. Essa esperança no advento, na volta de Jesus, é o que me impele, me encoraja a proclamar o Evangelho, o amor de Jesus para as pessoas. Porque muito em breve Cristo vai voltar. E Ele está preparando um povo para se encontrar com Ele. Então nós devemos proclamar o Evangelho. Deus deseja nos usar como instrumentos de pregação. Que Deus continue abençoando a sua vida, Wesley. E muito obrigado por partilhar o seu testemunho e que Deus continue abençoando você e a sua família. Agora temos a mensagem do Miguel Júnior. Quero agradecer a Deus por me abençoar, dando-me condições de ser um anjo da esperança. Graças a Deus, por meio dessa ajuda, muitas almas serão alcançadas. Peço oração para que Deus continue me abençoando e me dando condições de ajudar. Amém, Miguel. Quero agradecer a você pela confiança, agradecer também por você ser um anjo da esperança e desejo que as bênçãos de Deus continuem se multiplicando na sua vida. E agora chegou o momento em que nós vamos assistir a um testemunho de fé daquilo que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Assista comigo. Meu nome é Sara, eu tenho 30 anos, moro em São José dos Campos, sou natural de Guarulhos. Hoje trabalho como BDR na área de comercial de negócios. Sou esposa do Amós e mãe do Thomas. Desde muito nova eu já sentia dores pélvicas. Na minha adolescência passava muito mal na escola e minha mãe ia me buscar, ficava tomando remédios, indo para hospitais. E eu lembro com 15 anos da médica virar e falar que provavelmente eu tinha uma endometriose. E eu fui bem até os 21 anos de idade, sem sentir nenhuma dor, vida normal, vida ativa, trabalhava, estudava. Mas com 21 anos a dor pélvica voltou e foi cada vez mais intensificando. E os médicos não descobriam, falavam que não tinha nada, fazia raio-x, passava muito em ortopedistas. E eles falavam que não encontravam nada, que os meus exames estavam normais e essas dores elas foram ampliando, até chegar num ponto que eu não andava. Eu travava, eu andava 100, 200 metros e sentia muita dor. Essas dores, elas me incapacitaram, eu tive que ficar afastada do trabalho. Eu não conseguia ter uma vida normal de uma jovem recém-casada de 21 anos. Quando eu cheguei no consultório da doutora Alessandra Peloge em Jacareí, eu praticamente entrei bem curvada e não conseguia mais andar. E ela
me olhou naquela situação tão jovem, eu chorei muito porque eu já tinha passado por diversos médicos, né? Então é uma doença de difícil diagnóstico, e ela olhou para mim e falou: olha, acabei de voltar de um congresso e eu ouvi lá um médico que chama Dr. Nucélio Lemos falando sobre endometriose com acometimento de nervos. Mas fica tranquila, não vai ser seu caso não. Ela falou assim, né? Mas pela sua situação você precisa passar com esse médico, ele vem pro Brasil a cada 3 meses, e ali eu me preparei. Quando o Dr. Nucélio veio era final de 2018, meu primeiro ano de casada, ele me passou alguns exames que são específicos para esse diagnóstico, e no aniversário de um ano de casada, em janeiro de 2019, ele falou que meu diagnóstico era endometriose com acometimento de nervos. E ali naquele momento, os irmãos, eles oravam muito por mim, a igreja acompanhou, orou, né? Na época era o pastor Peterson, e ele fez um culto de ação de graças, e na quarta-feira, quando ele fez esse culto, na sexta-feira saiu a liberação para minha cirurgia. Essa cirurgia é uma cirurgia que é complexa, né? Porque envolve nervos da pelve, então são pouquíssimos especialistas que fazem essa cirurgia. A recuperação, o médico me falou que seria longa, pode chegar a durar anos, né? Que foi o meu caso. Então ali eu imaginava que eu nem seria mãe. Eu imaginava que o meu sonho de ser mãe, que era um sonho muito grande, não aconteceria, que não seria possível. Apenas 3 meses depois da minha cirurgia, eu estava sentindo alguns sintomas, né, dores pélvicas também e enjoo. E eu lembro que a minha avó falou que você tá grávida. E eu dei risada, falei, imagina, vó, não tô grávida, não tem como numa recuperação de uma cirurgia tão difícil, né? E aí eu lembro que ela fez o exame e veio esse positivo. E foi assim um misto de sensações. A gente ficou muito feliz. O sonho do meu marido era ser pai, meu sonho também era ser mãe. Era meio inacreditável, eu não conseguia acreditar. Mas era também um motivo de muita preocupação, porque eu tomava muitas medicações, né, para dor. E na bula desses remédios fala sobre má formação fetal. E o que aconteceu foi totalmente inesperado, e a medicina não tinha resposta, mas a resposta é milagre para mim. Essa gestação ela se desenvolveu super bem. Os 9 meses eu fiquei sem nenhuma dor. Eu tive que pausar todas as medicações assim que eu descobri a gestação, em 1 semana. Então foi um desmame muito rápido de medicação. Isso era também muito preocupante, como que eu ficaria. E eu não senti dor nenhuma durante a gestação, os 9 meses. Consegui, inclusive, ter o parto normal. E outro milagre que eu vivenciei foi durante o parto, porque a dor neuropática começou a vir e eu orei. Eu lembro de ajoelhar aqui na minha casa e falar: Senhor, as 2 dores eu não vou conseguir lidar com essas 2 dores. Por favor, ajuda que essa dor passe. E a dor neuropática pausou e veio a dor do parto, né? E eu recebi o meu filho, ele veio saudável, veio mais saudável que o esperado, inclusive. A gente brinca, né, que hoje ele tem 5 anos, ele é um menino muito inteligente, que ama orar, ama cantar, ama participar das coisas da igreja. Ele ama também contar esse testemunho, né, da vida dele. Nesse mundo aqui, nós estamos em guerra, né? Uma guerra espiritual que é invisível, mas que está acontecendo. Nós podemos confiar que Deus ele está no controle de tudo. Esses 9 meses sem dor foram realmente para eu sentir o cuidado de Deus perto. A vida do meu filho é um testemunho também para glorificar o nome de Deus. E o Deus que realizou esse milagre, ele pode realizar muitos outros milagres. Então, que a gente possa ter fé, possa crer e confiar que Ele está no controle de tudo. Amém, amém. Eu conheço pessoalmente a Sara, conheço pessoalmente o Amós, frequento a minha igreja, conheço Thomas, esse milagre de Deus, uma criança maravilhosa. E a Sara é uma bênção lá na igreja, ela e o esposo são muito dedicados, eles têm um ministério lindo, a Sara cuida das crianças na igreja e Deus agiu poderosamente na vida dela. Ela clamou a Deus. Na sua angústia, como disse Davi, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E a Sara foi abençoada. Sara, muito obrigado por compartilhar o seu testemunho. Que Deus continue te abençoando. Agora, querido amigo, você que é telespectador e está enfrentando alguma adversidade, confie em Deus. Deus está no controle de tudo. Quero orar com você neste momento. Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus.
Pai eterno, te damos graças por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Pai, pelo teu amor demonstrado na cruz do Calvário ao enviar Cristo para morrer pelos nossos pecados. Te agradecemos pelo testemunho da Sara. Te agradecemos por todo o livramento que o Senhor tem executado em nosso favor. Te agradecemos também, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Mas neste momento eu também quero apresentar o clamor dos nossos telespectadores, aqueles que estão enfrentando lutas, adversidades, que eles encontrem, Pai, em Ti a solução, o conforto, a confiança, que eles encontrem em Ti, Pai, o acolhimento, a providência. Intervenha, Pai, na vida de cada telespectador, trazendo cura, trazendo paz, trazendo perdão, trazendo salvação. Colocamos, Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.